Pai.
Amada, graça e paz. Estamos aqui na presença do nosso Deus mais uma vez, a buscar mesmo a palavra do Senhor na Bíblia Sagrada, iniciando aqui com Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então esse texto fala de fé e eu queria me firmar aqui na palavra convicção. Você pega, por exemplo, você já deve ter visto alguém num programa de TV participando de um concurso de perguntas e respostas, e a pessoa ela tem convicção daquela resposta, ela vai e responde e vai então transformando a sua vida ali naquela hora, porque ela estará próxima de ganhar um prêmio, próxima de ter uma conquista. Por quê? Porque ela esteve convicta de uma resposta. Foi feita uma pergunta e ela respondeu. Então, quando a pessoa está em dúvida, muitas vezes o apresentador ele pergunta: você está certo disso? E ele pode dizer: não estou muito certo. Então ele não está tendo convicção, nem de uma resposta que esteja eventualmente errada ou de uma resposta que ele poderia dar e que seria uma resposta certa. Também nós podemos ver no caso de um vestibular. Muitas vezes as provas lá têm alternativas, A, B, C, D, não é isso? E então ele é obrigado a responder se é A, alternativa A, alternativa C e assim por diante. Se ele tiver a convicção, ele vai então colocar a resposta, que poderá estar errada. Então é importante a gente trabalhar essa questão. E muitas vezes a pessoa tem convicção daquilo que está fazendo, mas convicção de um fundamento errado. E ela pode então sim ter uma transformação, mas uma transformação para pior. Então quando ela tem a convicção de que ela está certa, seja lá qual for a reação, ela vai tomar uma decisão e os caminhos vão ser diversos, ou para melhor ou para pior, dependendo do tipo de convicção que ela tem. Uma coisa é certa: nós não podemos ficar em cima do muro. E a palavra de Deus ali em Mateus 5,37, ela nos diz assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Veja que coisa forte aqui na palavra. Então, é preciso ter convicção. E nós vamos ver aqui que a convicção nos leva o quê? A uma transformação, para melhor ou para pior. E que seja para melhor então, não é verdade? Muito bem. A palavra convicção, ela pode ser aprofundada aqui através do próprio dicionário. Vamos pegar aqui um dicionário para ver o que é a convicção. Convicção é uma certeza que vem através de fatos ou razões. E convicção é um convencimento. E isso mostra para nós que se nós não estivermos convencidos de certas coisas na nossa vida, nós não veremos transformação. Importante então que a gente esteja calcados na palavra de Deus, em bons livros, em estudos, aprofundamentos, conselho dos pais e assim por diante, conselho dos professores, para que a gente passe a ter convicções sim, de verdades, de fatos, de razões, e que sejam convicções assentadas em coisas corretas, para que a transformação seja uma transformação positiva. Vamos aqui a alguns exemplos, né? Por exemplo, uma pergunta que a gente pode fazer para alguém: você já está convencido de que o melhor caminho é o caminho da honestidade? Não é? Se estiver convencido, muito bem. Se não estiver convencido, você poderá ter problemas na sua vida numa caminhada de desonestidade. Agora, se você está convicto de que o melhor caminho é a honestidade, com certeza você lutará para abominar a desonestidade. Pegar aqui um outro exemplo. Você já chegou à conclusão de que se envolver com um descrente, com um incrédulo,
que é um jugo desigual, a palavra de Deus fala nisso. Se você não se convenceu, você poderá correr o risco de ter alguns conflitos na sua vida, né? Agora, em relação a dinheiro, vamos ver em relação a dinheiro. Você já chegou à conclusão de que dar o dízimo, ofertar na obra do Senhor é algo necessário? Se você não se convenceu disso, nós podemos dizer que você é um mesquinho e não queremos que a resposta sua seja negativa para que você não receba essa palavra medonha, horrível, né? Então, são apenas alguns exemplos, mas se nós não tivermos certeza daquilo que nós acreditamos, nós não veremos transformação. Agora, vamos pegar mais alguns exemplos. Eu pego o exemplo do alcoólatra, né? O alcoólatra, ele é um dependente químico. O alcoólatra, ele está a caminho da ladeira abaixo, a caminho da sarjeta, a caminho até da morte física, não só a morte espiritual. E agora, enquanto esse alcoólatra não se conscientizar de que ele é um alcoólatra e de que ele precisa mudar para melhor, jamais ele vai sair dessa condição. Então, toda transformação que ele tiver será ladeira abaixo. Agora, no dia que ele se conscientizar, não, eu realmente sou um alcoólatra, sou dependente, preciso de mudança. Aí sim, ele já está se encaminhando para mudar. Mudar significa ter transformação, e transformação para melhor, para ele ter cura e libertação na sua vida. E o mesmo acontece com o drogado. O drogado é a mesma coisa do alcoólatra, não preciso nem repetir para você. Por exemplo, pegar mais um exemplo, o inadimplente, aquele que não costuma pagar as suas contas em dia. Então, se a pessoa não está convicta de que o que é dela e o que é do outro, e ela tem que cumprir com seus compromissos financeiros, ela pode receber um nome, que no popular aí é um nome muito feio, é o nome de caloteiro. Então, enquanto a pessoa não se conscientizar, o que é meu, e não quero nada do que é dos outros, eu devo, eu vou pagar. Aí ela começa a ter transformação e prosperidade financeira, porque ela, já dissemos, ela vai se conscientizar de que deve dar o dízimo e as ofertas ao Senhor, no altar do Senhor, e ela vai cumprir com seus compromissos financeiros, ela vai se encaminhar para uma transformação para que ela tenha a chamada prosperidade plena na sua vida. E nós lemos também no dicionário que a convicção, ela está baseada em quê? Em fatos e razões, como eu já tinha dito, né? E por isso nós precisamos buscar na palavra de Deus e no dia a dia, o quê? Fatos em que a gente possa se apoiar. Então, quando a gente lê bons livros, vai à escola, estuda, recebe os conselhos do professor, dos pais, a gente se firma na palavra de Deus, buscando os ensinamentos firmes da palavra do Senhor, nós vamos ver que as coisas vão mudando e mudando para melhor. Então, por exemplo, em relação à honestidade, como eu já falei, a fartura de textos bíblicos nesse sentido, de que a honestidade, ela é algo muito saudável aos olhos e ao coração do Senhor. E tem muitos textos bíblicos que falam do quê? Do justo, que o justo viverá, e do ímpio, do pecador, que perecerá. Então a palavra de Deus é farta nesse sentido. Agora, em relação ao jugo desigual, com incrédulos, né? Então, a gente pode ver exemplos, muitos exemplos, na própria palavra de Deus, e exemplos na vida prática, né? E de pessoas que se relacionaram com incrédulos e tiveram grandes conflitos na sua vida, alguma coisa não deu certo na sua vida. Voltando à generosidade no reino de Deus, são os dízimos e ofertas, a gente pode ver também exemplos, tanto na Bíblia quanto na vida prática, pessoas que foram fiéis nos dízimos e ofertas e nunca lhes faltou nada, pelo contrário, essas pessoas colheram muitos frutos. Isso é maravilhoso a gente refletir nessa palavra, né? Agora, às vezes a convicção, ela só vem ao nosso coração quando nós passamos por sofrimentos, por decepções, por lutas na nossa vida,
Então, muitas vezes a gente vai dizer, eu não quero viver mais do meu jeito. Oh, que maravilha! Ele vai dizer, eu quero viver segundo o que Deus diz que é certo. Aleluia! Outra pessoa pode dizer, eu não quero ser como as outras pessoas. Eu quero ser um cristão genuíno, eu quero ser uma cristã verdadeira. Maravilha, glórias ao Senhor por isso. E a palavra de Deus, ela conta algumas histórias. Vamos fixar aqui na história de Elias. Diz a palavra em Tiago 5,17, se referindo a Elias, lá do Antigo Testamento, mas Tiago no Novo Testamento, Tiago 5,17, fala que era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Então, eu e você somos sujeitos às mesmas paixões, como Elias também era. Mas Elias viu transformações em sua vida e também na sua geração, nas pessoas que viveram no seu tempo, tudo porque Elias tinha fortes convicções em seu coração. Depois, com mais tempo, nosso tempo aqui é curto, você pode examinar primeiro livro de Reis 16, 30 a 33. E também o primeiro livro de Reis 17, versículo 1, tá bem? Agora, vamos perceber aqui que naquela época, a situação de Israel era terrível. Por quê? Porque teve um rei ali, chamado rei Acabe, ele havia abandonado a Deus, e pior, ele havia se levantado contra Deus, e pior ainda, ele se tornou idólatra e levou toda a nação para o mesmo caminho com a sua opressão, com os seus atos de ditadura. Foi isso que aconteceu. Não bastasse isso, Acabe, então, ele se casou com uma mulher que até hoje é símbolo da maldade. Quem era essa mulher? Jezabel. Por isso que nos dias de hoje, muitas vezes quando tem alguém que está remando contra o que é correto, pessoas que estão querendo destruir o próximo, então pessoas que estão falando coisas terríveis, é comum a gente ouvir alguém, principalmente dentro da igreja, falar, isso aí são vozes de Jezabel, ou seja, vozes de morte. Então Jezabel era conhecido como símbolo da maldade. E o reinado do rei Acabe, ele se tornou tão opressor que até mesmo aqueles fiéis a Deus se esconderam com medo nas cavernas, porque era opressão demais contra aqueles que eram tementes a Deus. Agora, teve uma pessoa que somente essa pessoa resistiu e ficou firme na sua fé. Quem foi? Elias. Elias até correu risco de vida por ser firme na sua fé e de temor a Deus, de convicção de que não haveria outro caminho senão caminhar nos caminhos do Senhor. Mas no fim, com essa convicção de Elias, gerou o quê? Transformação. Porque houve uma grande transformação naquele lugar, ou seja, os profetas de Baal foram derrotados, o rei Acabe perdeu sua honra, e a Jezabel, hein? Qual foi o resultado? A Jezabel foi devorada por cães, segundo a palavra, e todos os súditos se voltaram para Deus depois dessa derrota dessa chamada família real. E diante disso, a gente pode até questionar, né? O que é que fez Elias ficar firme? Não é? É uma coisa que a gente fica a pensar. De onde veio tamanha ousadia a ponto de Elias enfrentar o rei com uma mensagem tão dura? Não é? As pessoas começam a questionar. E nós podemos concluir que Elias tinha tantas convicções que deram a ele essa ousadia, essa autoridade no Espírito Santo do Senhor, e como resultado houve o quê? Houve transformações. Então Elias tinha certeza da realidade de Deus, de que Deus era e é real, de que Deus é todo poderoso, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? De que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tinha convicção de tudo isso. Então ele pregou nesse sentido e resistiu. Elias, ele chegou então a dizer lá no primeiro livro de Reis, como eu já mencionei, capítulo 17, versículo 1, diz assim, tão certo como vive o Senhor. Olha que palavra de convicção, não é verdade? Então Elias, ele tinha consciência do poder de Deus, Elias sabia que o Senhor vive eternamente e que o Senhor pode mudar o caminho, transformar o caminho da pessoa que realmente se voltar
se colocar assim em subordinação, em sujeição à autoridade desse Deus que é maravilhoso. Agora, Acabe, ele pensou que tinha acabado com o culto a Jeová, o culto a Deus, mas o Acabe não sabia que um homem ainda tinha uma grande convicção, e para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um único homem temente a Deus é capaz de, sendo usado por Deus, é o bastante para, sendo usado por Deus, ser instrumento de grande transformação naquele lugar, naquele reinado, naquela igreja, naquela família, e então em qualquer comunidade. Uma única pessoa temente a Deus, tiver a ousadia, a autoridade no Espírito Santo, ela poderá ser usada por Deus para que haja transformação naquele lugar. Vamos pegar o caso de Jó para ir encerrando. Jó tinha também essa mesma convicção. Ali em Jó 19:25 diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha que firmeza, não é verdade? Eu quero encerrar voltando aqui a essa firmeza de propósito mesmo, trazendo o apóstolo Paulo para nós. Vamos trazer o apóstolo Paulo. Ele diz assim, em 2 Timóteo 1:12. Diz aqui a palavra: não me envergonho de sofrer, pois eu sei em quem tenho crido. Estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Mais um culto ao Senhor Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que aquilo que Ele falou conosco vai ser alimento para que a gente possa passar essa semana, vai ser fortaleza para que a gente possa ter uma vida reta e firme diante do Senhor. E eu quero te convidar a orar comigo, para consagrar essa semana e receber a bênção do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer e te louvar, porque sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor, ó Paizinho. Quero te pedir que, ó Paizinho, durante esta semana, aquilo que o Senhor tem para fazer com a minha vida, com as nossas vidas, o Senhor possa fazer em nome de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus amado, Deus Espírito Santo, o Senhor que tem liberdade para nos sondar, para nos conhecer, para nos convencer e para nos fazer mulheres e homens segundo o coração do Pai. Que o Senhor possa agir, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa talhar, fazer ser igual ao Senhor Deus em nossas vidas. Nós queremos colocar esta semana em Tuas mãos, colocar os nossos vizinhos, a nossa cidade, nosso estado, nosso país e as nações em Tuas mãos. Te pedir que o Senhor continue olhando por nós, por aqueles que nós amamos, por aqueles que estão necessitando da Tua mão de poder em suas necessidades. Que essa semana seja uma semana de livramento, de libertação, de cura, de salvação, de mais do Senhor em nossas vidas. Nós consagramos o nosso levantar e o nosso deitar. Que o Senhor possa ser engrandecido, exaltado e glorificado em nossas vidas. Nós te damos graças e te agradecemos. E que o amor de Deus, o Pai, a graça do Filho e a consolação do doce Espírito Santo de Deus esteja com você, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Ore por nós, ore pela nossa reabertura, ore para o tempo de Deus em nossas vidas. Um beijo, um cheiro, que Deus abençoe e guarde você no nome de Jesus.